as nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão pra Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 106, versículo 1. Está entrando no ar mais uma vez o programa O Caminho da Vida. E nós pedimos a sua permissão para entrarmos na sua casa e compartilharmos com você e com os seus mais uma porção do Evangelho de Jesus Cristo. O tema do nosso programa de hoje é Jesus não acusa, não esmaga, não apaga. E quem nos trará um recado de Deus nesse dia é o pastor Paulo de Tarso, da Igreja Presbiteriana que fica em Paysandu. Nós esperamos que esse programa abençoe ricamente a sua vida e o seu coração. E queremos também aproveitar esse momento para pedir a você o seu apoio, a você que gosta do nosso programa, você que entende que o tema do programa de hoje pode vir a abençoar a vida de algum amigo seu, de algum parente, algum conhecido, de algum irmão seu. Faça o seguinte, pegue o seu telefone nesse momento, ou então mande uma mensagem pelo computador, pelo celular, pela internet, enfim. Faça algum tipo de divulgação nesse momento acerca desse programa que você está assistindo. Faça com que outras pessoas saibam que o programa O Caminho da Vida também pode abençoar a vida delas. E nós também queremos nos comunicar com você e para isso nós temos alguns canais pelos quais nós fazemos. Você pode entrar em contato conosco através do telefone da produção, que é o 44 84 14 39 40, ou pelo nosso e-mail, que é ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Se você tem facilidade ou prefere as redes sociais, também nós temos uma comunidade no Facebook. É só procurar O Caminho da Vida no Facebook, clicar na opção curtir e você já estará participando conosco ali na nossa comunidade. Para você assistir a alguns dos nossos programas anteriores ou então para recomendar alguns dos programas do Caminho da Vida para pessoas que não são da nossa região e que não têm acesso a esse canal de TV que você está assistindo agora, peça para essa pessoa entrar em contato conosco através dos vídeos no YouTube, ou melhor, assistir o programa através do nosso blog nos vídeos do YouTube, que é programa ocaminhodavida.blogspot.com. Quem está fazendo essas atualizações lá é o pastor Paulo de Tarso e tem mantido os programas novos e antigos lá. Você também pode assistir a esses programas diretamente no YouTube ou então divulgar esses programas na internet no seu Facebook, mandar por e-mail o link para algumas pessoas. Você que pode decidir como vai utilizar dessa ferramenta. E para você que tem necessidade de uma palavra amiga para todas as horas da vida, nós temos o nosso Disque Paz. O 30 25 33 33 é o número do nosso Disque Paz aqui na região de Maringá, região 44. É uma ligação gratuita para você que mora na região de Maringá ou na região metropolitana. Daqui a pouco nós vamos voltar então com a mensagem do pastor Paulo falando que Jesus não acusa, não esmaga e não apaga. Você vai ficar conosco, aguardar um instante só e já voltamos aqui no programa O Caminho da Vida. Fique conosco. Somos mais de 50 mil alunos em vários estados do país. Atendemos mais de 100 mil pessoas por ano. Estamos entre 6% das melhores instituições de ensino superior do Brasil. Nossa marca está diferente e a nossa missão com o mesmo propósito. Vestibular Unicesumar. São 9 opções de bolsas de estudos e financiamentos. Inscrições abertas. Acesse unicesumar.edu.br. Possibilidades. Sofisticação. Elegância.
qualidade. Requinte. Quem cria com persianas Requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza, 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Eu pensei que você fosse capaz de fazer isso. Ô, você tá com a cabeça, cara? Falei você dessa entrada aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. A mais completa da cidade. Livraria Evangélica de Maringá. Tem mais conforto, variedade. Livraria Evangélica de Maringá. Pilhas, CDs, DVDs, filmes e livros diversos. No melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam o coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Quero ler para você o texto que se encontra em Mateus, no capítulo 12, dos versículos 15 ao 21. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Prezado amigo e amiga que nos assiste nesse canal de TV, quando leio esse texto, eu fico pensando como o Senhor nos ama. Sim, queridos, porque este texto é especialmente destinado a gente como eu ou como você, gentios, a gente que nasceu fora da comunidade de Israel, a gente que, de acordo com o apóstolo Paulo, era sem Deus no mundo. Basta entendermos que toda pessoa que não nasceu na comunidade de Israel é um gentil. Todo aquele que não é um judeu é um gentil, assim como quem não é cidadão romano é um bárbaro. Então a coisa mais fácil que tem é nos sentirmos tão donos do sagrado, do divino, da verdade, nos sentirmos de repente pessoas no alto da hierarquia divina, e aí perdemos aquela capacidade diária de fazer perguntas cruciais acerca da palavra de Jesus Cristo de Nazaré. Como ele é, o evangelho dele, como nos chegou, e aí essa descrição que aqui se faz sobre quem é Jesus. Eu gostaria de compartilhar com você que nos assiste esta mensagem, que já foi bem anunciada aqui pelo pastor Luiz, cujo título é Jesus não acusa, não esmaga, não apaga. E sobre esse assunto, eu quero destacar pelo menos 3 características. E a primeira característica que aqui se faz sobre Jesus é que Jesus Cristo não acusa. A palavra de Deus não está aqui fazendo recomendação de descrição evangelística. Ela está falando de uma outra coisa.
Está falando daquela conduta de quem não tira a roupa dos outros em praça pública. Não tem prazer na nudez do próximo em praça pública. Não a promove. Está falando desse Deus discreto, poderosamente discreto, discretamente poderoso, que não contende com a vergonha humana, que não cria choros, não promove espetáculos para trazer à luz a feiura humana. E é isso que a gente não vê em Jesus. Frequentemente, a gente sucumbe a essa tentação, a gente perde a discrição de Cristo e a gente se torna aquele grupo de pessoas que tem prazer em falar algo do pecado do outro, a queda do outro, a falência do outro, a incapacidade do outro. Quero chamar a sua atenção para esse fato. Quando fazemos isso, esse discurso já não é mais o de Jesus de Nazaré. É um outro qualquer. Nós só podemos nos assemelhar a esse líder que diz à turba alvoroçada na praça pública: quem entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedras. E como todos se retiram, ele chama em um cantinho e fala baixinho para aquela mulher, com certeza trêmula de medo: ninguém te condenou? Nem tampouco eu te condeno. Agora, vem cá entre nós. Vá e não peque mais. Eu fico imaginando, queridos, a revolução de graça poderosa que aconteceria neste mundo se chamássemos para nós mesmos, essa condição de encarnar essa discrição poderosa e esse poder discreto que encontramos em Jesus de Nazaré. A segunda característica que aqui se faz sobre Jesus é que Jesus Cristo não esmaga a cana quebrada. Essa é uma característica extraordinária que se afirma aqui, que essa que diz que Jesus não esmaga. O texto nos diz: não esmagarás a cana quebrada. Esse texto nos fala que a cana quebrada ela é a vítima da tempestade. A tempestade chega e algumas canas não aguentam. E se olharmos para a história está cheia de vítimas da tempestade. Gente que quebrou, gente que rachou, que não aguentou a pressão de uma perda, das tensões, de um mundo em convulsões, de inquietações, de estresse. E talvez uma das coisas que mais nos faz sofrer em nossa experiência comunitária como cristãos é perceber que nosso pragmatismo frequentemente abandona as canas quebradas. Somos um exército que não recolhe os feridos. Nós os vamos deixando e recrutando novos. Se feriu, assinou um atestado de incompetência. Fica para trás. Mas Jesus não é assim. Ele não esmaga a cana quebrada. Ela já está quebradinha, não chega ali e acaba de vez com a cana que já está quebrada. Ele encontra a cana quebrada e quer levantar essa cana. Se nós fôssemos capazes de nos reaproximar como Jesus, para dizer a uma cana quebrada, para mandar um recado que fez Jesus: eu vim a este mundo para erguer as canas quebradas. Tantas canas quebradas no nosso meio, tantas canas quebradas entre as famílias, em todos os segmentos da sociedade como um todo, famílias quebradas entre líderes, sejam estes da igreja ou fora dela, ou qualquer instituição, casamentos quebrados, relacionamentos desfeitos, esperanças quebradas. Às vezes, o que nos atordoa é ver que não existe sempre generosidade da nossa parte, como igreja ou como cristãos, para repetirmos o gesto de Jesus Cristo de Nazaré, ao nos aproximarmos desses que racharam e que, em vez de ser descartados, precisam ser reaprumados e feitos eretos de novo. Mas ainda há uma terceira condição, uma terceira importante lição. E a terceira e última característica que aqui se faz sobre Jesus é que Jesus Cristo não apaga a última fagulha. O que aqui se afirma é que ele não apaga. Vem aqui a palavra de Deus e diz: quando ele encontra uma chama nos seus estertores.
Ele nunca apaga. Mas que coisa maravilhosa essa impossibilidade radical de Deus. Ele não sabe apagar. Ele é luz. O negócio dele é acender. Ele não vem para apagar. Essa imagem, para mim, é extremamente terna de um Deus que não apaga a última chama, a última fagulha, a última esperança, a última fé, a última possibilidade, o último fiapo, o último recurso, o último desejo, a última fresta, a última nesga, o último raio, seja lá o que for, está no fim. Mas ele chega e diz, com esta chama, eu posso ainda incendiar o mundo. Com os estertores dessa luz, eu posso ainda iluminar o universo. Porque é do nada que ele chama a luz à existência. Se é do nada que ele gera luz com um pouco de luz, ele gera mais luz ainda. Ele não chega como aquele cujo prazer é negar, é acabar, é apagar, é frustrar o tempo todo. Ele está sempre procurando aí essa chama para usá-la, procurando dentro de mim e de você, procurando dentro de nós aquilo que na mão dele, na graça dele, pode iluminar o mundo. Frequentemente, nos vemos na condição daqueles que torcem contra as esperanças humanas. E pior, a chamamos de qualquer coisa. E nos esquecemos que é a esperança dos gentios, dos pagãos. É a nossa esperança, pois nós também somos gentios. É bom aprender a andar com a ternura no coração e acreditar que a graça de Deus pode reacender a vida em qualquer pessoa. Preste atenção, querido telespectador, no que quero lhe dizer. Nós temos muitas referências, muitos ícones, mas a nossa referência, nosso padrão ou modelo não são grandes homens e mulheres da nossa história. Ainda que tenham sido pessoas notáveis e que tenham marcado toda uma geração pelo seu modo piedoso de viver. Ainda que tenham sido homens e mulheres com características extraordinárias. Pessoas valentes, pessoas corajosas, cheias de paixão, de esperança, de fé. Mas tais pessoas não são nossa referência. Nossa referência e padrão é o Senhor Jesus Cristo. É com Ele que nós queremos nos assemelhar. É com Ele que nós queremos nos parecer. Então hoje a palavra que trago, seja você quem for, não importa que posição ocupa na sociedade em que vive, seja quem for, a convocação é para andarmos por este mundo, sem sermos aquele que tem o dedo em riste para acusar. Andarmos por este mundo, sem sermos aqueles que acusam o acusado, que esmagam o esmagado, que apagam o apagado, mas que a força de nossa voz seja a voz que afirma a graça de Deus sobre o culpado. Se nós acreditarmos nisso, temos na mão o poder da maior revolução deste mundo. Não existe nada mais forte e mais poderoso do que carregar esse conteúdo, do que carregar essa carga, essa presença, essa vitalidade de Jesus de Nazaré na nossa vida, na nossa família e em nome de Jesus. Que Deus te ajude e abençoe a sua vida e sua família. Amém. Aguarde, voltaremos no instante. Somos mais de 50 mil alunos em vários estados do país. Atendemos mais de 100 mil pessoas por ano. Estamos entre 6% das melhores instituições de ensino superior do Brasil. Nossa marca está diferente e a nossa missão com o mesmo propósito. Juntos, ainda podemos muito mais. Unicesumar, nova marca, mesma missão. Possibilidades. Sofisticação. Elegância.
qualidade. Requinte. Quem cria com persianas Requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Bem mais conforto, variedade, Livraria Evangélica de Maringá. CDs, DVDs, filmes e livros diversos, no melhor lugar, no melhor pra você. Presentes que tocam o coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Quarta Comingá, de 10 a 13 de julho. Uma igreja relevante para nossos dias. Preletores: Pastor Antônio Carlos Costa, Pastor Beran, Margareta Adivardana. Participação especial: Cantor Luiz de Carvalho. Conferência infantil: Companhia Expressão de Amor e Ministério da Quarta IPR. Quarta Comingá, 10 a 13 de julho, Igreja Cristianismo Decidido. Não fique de fora. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei você dessa entrada aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida, depois de uma mensagem do pastor Paulo de Tarso. E nós queremos dar início ao nosso tradicional debate aqui acerca dessa mensagem. Uma mensagem que mencionou um texto que é uma profecia de Isaías. Portanto, é um texto que não é por demais simples de se entender. Até porque o texto cita, eu listei aqui pelo menos 3 metáforas, 3 figuras, 3 ilustrações, que eram muito comuns para o pessoal da época, creio eu, mas que hoje em dia já não são tão presentes na nossa realidade. Então eu queria aqui começar com o pastor Paulo pedindo para o pastor Paulo mastigar um pouco mais o que essas mensagens, essas metáforas, o que o profeta está querendo ensinar através da utilização dessas metáforas. Eu enumerei 3. Primeiro, Jesus não contenderá, é o que diz o texto. E segundo, Jesus não esmagará a cana quebrada, versículo 20. E o terceiro também no versículo 20, Jesus não apagará a torcida que fumega. Pastor Paulo, fala um pouco mais acerca da explicação, do significado dessas metáforas. Esse texto, na verdade, que foi o texto originalmente do profeta Isaías, é um texto messiânico referindo-se a essas características de Jesus em relação a todo o povo e um contexto cultural bem comum, mas não só cultural, porque essa atitude seja característica daquele povo naquela época, mas na verdade é algo que se torna como característico de todo ser humano em todas as eras, em todo momento. Por exemplo, quando nós nos deparamos com pessoas que por nossos próprios padrões pessoais são consideradas pessoas que não andam de conformidade com o padrão estabelecido por uma sociedade, nós as acusamos, nós apontamos o dedo, essa é a nossa atitude, né? E o texto diz que Jesus não veio fazer isso. Não veio para acusar no sentido assim, que ele está lidando com pessoas que por si só, sua própria consciência já as acusa. Ou seja, elas já estão acusadas pelas circunstâncias, já estão esmagadas pelas circunstâncias, mas a nossa postura, normalmente, pastor Luiz, é aquela de quem como torcendo pela ruína do outro. É como quem presencia ali uma briga, uma situação humilhante, e a gente se aglomera entre a multidão para apreciar como se fosse um espetáculo. Não é? E Jesus não veio para fazer isso. O que o texto está nos dizendo é que ao invés de vir para acusar, ele veio para, no sentido, resgatar aquele que já está acusado, a partir da própria consciência, aquele que já está esmagado porque a circunstância já esmagou demais. Não é chegar lá e dar o golpe de misericórdia e quebrar, fazer creque, né? E acabar de quebrar a cana, e nem apagar aquele que já está se sentindo apagado. Ninguém precisa dizer para ele que ele está
na última fagulha, né? Ele não veio para jogar água exatamente, veio para jogar. A nós, pelo contrário, nós torcemos pela derrocada do outro, torcemos pela ruína do outro. A gente quer apagar o outro. E, na verdade, o que o texto me traz assim a lume para nós e me ensina bastante é justamente fazer por onde me parecer com esse Jesus Cristo aqui. Grandes líderes passaram e têm passado por este mundo, pessoas que estão ganhando prêmio Nobel da Paz e tudo mais, mas não serve de referência, porque a postura não é a mesma de Jesus Cristo, não é aquela de quem vem para resgatar o culpado. Em resumo, seria: todas as pessoas estão esmagadas por circunstâncias, sejam financeiras, sejam esmagadas pelo pecado, sejam esmagadas por relacionamentos desfeitos, sejam acusadas e apagadas por qualquer que for a circunstância que deixa a pessoa numa condição deprimida e que ninguém precisa apontar você, ela já sabe que ela é culpada. Seria como se eu for na cadeia e chegar para o camarada e falar: você é criminoso. Ele sabe que ele é criminoso, né? Então, ele busca uma solução, ele quer uma solução, ele quer uma saída. E Jesus Cristo vem como solução para esses problemas. Perguntando, pastor Eliseu, agora dando continuidade a essa ideia de que há pessoas que têm esse hábito de apontar e é comum a todos nós, inclusive, apontarmos o erro alheio. Pastor Eliseu, por que é tão comum nós encontrarmos pessoas que têm essa prática, que gostam de ressaltar o erro do outro? O que conduz uma pessoa a se alegrar, como o próprio pastor Paulo citou, se alegrar com a derrota, com o tombo alheio? É um erro em que todos nós incorremos muitas vezes, algumas vezes. Porque é mais fácil, é mais prático, geralmente, apontar o erro dos outros em função de um comodismo espiritual. É mais fácil tratar com o outro. Eu vejo em Mateus, no capítulo 7, versículos 3 a 5, aquela questão de Jesus acusar isso de hipocrisia, ou seja, você aponta aquilo que está no olho do teu irmão e se esquece daquilo que está no seu olho. É muito mais fácil usar a lei, é muito mais fácil usar o exercício da acusação com relação ao outro, porque o outro passa a ser alvo dessa lei, e não eu. Agora, sentir prazer por isso, e isso às vezes ocorre na igreja, é uma coisa até doentia, ou seja, no sentido de expor alguém, eu vejo como uma infantilidade espiritual. Isso ocorre no meio dos nossos filhos quando são pequenos. Um é pego num erro e às vezes está sendo disciplinado, o outro então fica contente com aquilo porque alguém está passando por um momento de apuro, quando na verdade deveria haver a visão de compaixão. Isso não significa ser conivente com a situação, não é? Mas não sentir prazer ou alegria com o choro. Porque o apóstolo Paulo chama atenção em 1 Coríntios 10, quando ele diz assim: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então, na verdade, eu creio que a resposta é essa, porque é mais fácil tratar do outro do que tratar de si próprio. E eu gosto também de a gente pensar na ideia de que a minha culpa vai ser minimizada se a sua for aumentada. Então, se eu me sinto uma pessoa pecadora, uma pessoa errada, uma pessoa falha, ao invés de me corrigir, se eu estiver melhor do que o outro, a impressão que dá é que eu vou estar mais bem na cena, eu estarei melhor na cena. Então, rebaixar o outro se torna também uma forma de autopromoção. O pastor Eliseu destacou um aspecto muito importante, que é o exercício da misericórdia. É o que Jesus está chamando a atenção para a gente. Não é transigir com um erro humano, não é transigir, ser conivente com o pecado humano. Mas ele está. Quando o pastor Eliseu estava falando, eu me lembrei daquele texto do publicano e do fariseu que entraram dentro do templo e oravam, e um batia no peito, né? Te dou graças, Senhor, porque eu não sou como esse pecador, né? Não sou como esse pecador. Então, ele se achava assim no alto escalão da hierarquia religiosa, do sagrado, né? Em contrapartida, o outro fazia o quê? Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Então, ele já era uma pessoa que automaticamente as circunstâncias o acusavam, ele tinha consciência de quem ele era acusado por si mesmo, ele já era esmagado pelo seu próprio pecado e também já era apagado de alguma forma pela condição em que ele vivia. Jesus vem com graça e misericórdia aí. Então, para que eu, particularmente, como cristão, vou ter essa postura de querer expor, olha só, né, e tornar público, colocar em manchete, né, fazer ali uma publicidade em cima disso? Eu creio que nós vamos aprofundar um pouco mais essa questão de aplicação do juízo, até como meio disciplinar.
Mas o que eu creio que nós estamos tratando aqui é essa questão de nós não fomos chamados para nos julgarmos uns aos outros, no sentido de, partindo do juízo de mim, para colocar o outro no alvo. Jesus, em Mateus, no capítulo 7, versículo 2, diz: porque com o juízo que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. Eu creio que essa aqui é uma chamada de atenção para a falta de compaixão. Quer dizer, você vai tratar de uma situação, então você é pesado demais. Quantos líderes espirituais aí, no nosso contexto mesmo, às vezes passam por uma situação, um peso muito grande em cima de um crente, e depois ele está numa situação, às vezes, até pior que aquilo. Aí como é que vamos tratar disso? Eu acredito que muitas vezes nós, o ser humano, aponta o dedo para o outro porque ele quer sair do foco. Quando ele aponta o dedo para o outro, ele quer que todo mundo olhe para aquele outro. E aí ele se isenta. Também tem essa questão do prazer de apontar o dedo para o outro, de denunciar o que é errado. Né? Olha só, eu sou verdadeiro, eu denuncio o que é errado, eu estou atento. Né? E até porque o errado, de alguma maneira, amanhã pode me prejudicar. Né? Mas, a princípio, nós apontamos o dedo para o outro porque nós queremos sair do foco. Verdade. E continuando, então, conversando contigo, Marcos, o evangelista Marcos Estrela, por favor, fala um pouco acerca do fato de que Jesus não acusar, será que é o mesmo que dizer que Jesus não se preocupa ou não liga para os nossos erros, para as nossas faltas? Como que funciona isso? Deus se preocupa com os nossos erros, sim. Ele não acusa publicamente, mas ele chama em particular para denunciar a falha, né? E mostrar a solução também. Tem uma falha aqui, ele não é negligente com as nossas falhas. Tanto é que ele se apresenta como o solucionador dos nossos problemas. Né? Então, ele não faz isso publicamente, mas em particular, em secreto, isso ele faz. E é o que nós devemos fazer com os outros também. Vamos lembrar do próprio texto lá daquela mulher, né, Marcos, que foi apanhada em flagrante de adultério. Que foi citado na mensagem aqui, que é João 8. Esse é um clássico para mim. Primeiro, uma casta religiosa que se achou no direito de condenar aquela mulher e de acusá-la publicamente. Porque a lei mandava, a lei criada pelo próprio Deus estava amparado pela lei, vamos dizer assim, né? Estava até amparado pela lei, de um certo sentido. Só que a questão ali, Jesus, ele leva a misericórdia acima da própria lei, no sentido, ele não fez vista grossa, ele traz a situação lá, olha, se vocês tiverem condições para isso, em outras palavras, né, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí eles começam a se retirar, porque a própria consciência deles foi aguilhoada de culpa. E ele não negou que ela era pecadora. No final ele falou, vai e não peques mais. Exatamente. Aí é que eu queria bater nesse ponto. Quando todos saíram, ele diz, eu tampouco te condeno, mas aí é uma condição. Vai e não peques mais. Ou seja, ele não transigiu com o pecado dela. É como se ele estivesse fazendo um convite para que ela se analisasse. É como se ele tivesse o juízo ela própria faria. Isso, é como se ele estivesse dizendo, eu não vou colocar o seu pecado diante de você, mas você sabe qual é ele. Então já não volte a ele. Na verdade, eu acho que já fez até, isso foi tema de uma das mensagens aqui, o que Jesus faz o grupo se analisa, mas Jesus, vocês são pecadores, estão aplicando uma lei que deveria ser aplicada, mas vocês estão aplicando para uma pessoa, mas vocês também estão em pecado. E aí os mais velhos são os primeiros a ir embora. Aí Jesus volta a mesma aplicação a ela. Você sabe que você está em pecado. Né? Nós vamos dar continuidade nesse bate-papo no próximo bloco, inclusive utilizando muito observando muito esse texto de João capítulo 8, em que Jesus conversa com essa mulher adúltera, para que ele possa servir também de parâmetro para como nós devemos tratar um irmão quando ele é pego também na questão de pecado. É outro assunto que nós vamos lidar no próximo bloco. Então fique conosco, não saia daí. Daqui a pouco nós vamos voltar com a continuação do programa O Caminho da Vida. Pós-graduação Unicesumar. Faça sua inscrição na pós-graduação do melhor centro universitário do sul do país e comece agora mesmo. Cursos nas áreas de ciências humanas, biológicas e da saúde, exatas, tecnológicas e agrárias. Início das aulas em junho. Inscreva-se agora mesmo pelo site unicesumar.edu.br. Capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei você
fazer dessa entrada aqui para Olha, um dia quando você... Infelizmente, o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para sua imaginação. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida, dando continuidade à conversa iniciada no bloco anterior. Você que está sintonizando nesse canal nesse momento, não se preocupe, a ideia que nós estamos conversando aqui é o texto que o pastor Paulo pregou em Mateus capítulo 12, dos versículos 15 até 21, e o título é Jesus não acusa, não esmaga e não apaga. E a impressão que parece que ficou no ar no bloco anterior é que Jesus ele não se preocupa muito em levantar os nossos pecados para nos mostrar, para nos trazer à luz esses pecados. Será que é isso mesmo? Porque, ao fim das contas, uma das coisas que nós sabemos é que no último dia, e eu já quero abrir essa pergunta para todos os pastores, no último dia nós não seremos confrontados com os nossos erros, nós não seremos ou julgados ou acusados por Jesus, pelo próprio Jesus, por causa das nossas falhas e dos nossos erros. Disse sim, será que isso não é contraditório com o texto que nós estamos vendo agora? É um texto lá em João que diz assim, quem crê nele, quem crê em Jesus, né, não entra em juízo, né, passou da morte para a vida, mas quem não crê já está condenado. João 3,18. Exatamente. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Exatamente. Enquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Exatamente. Aí que está, a chave está aí. Quando nós falamos que Jesus não acusa, não esmaga e não apaga, nesse momento presente, é quando há esse encontro e reconhecimento de quem Jesus é. Automaticamente, então, ele não entra em juízo, não entra em condenação. Agora, com certeza, Jesus virá pela segunda vez para exercer a sua autoridade como juiz.
no próximo momento, e não mais como advogado, conforme o próprio João diz lá na primeira carta de João. Então, que precisamos criar essa diferença entre a primeira vinda e a segunda vinda. Na primeira o objetivo vinda da primeira com o objetivo da segunda. E o texto, a profecia de Isaías, está se referindo à primeira vinda. A primeira vinda, que o motivo, o propósito da sua primeira vinda é justamente esse, de trazer consolo, conforto, restaurar o acusado, o esmagado, aquele que está apagado. E com certeza você talvez está nos assistindo e tem se sentido numa condição assim e tem sido tocado no seu coração, na sua consciência, de que alguma coisa está errada e que precisa mudar de vida. É para você essa palavra. Agora, é claro que se você crer em Jesus Cristo, o remédio está aí, você não entra em condição. Mas na segunda vinda, o propósito da segunda vinda é outro. É ele estabelecer a sua autoridade como juiz de toda a terra. Então, de todo o joelho se dobrará, toda língua, querendo ou não, vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí sim, o juízo estabelecido, aqueles que o rejeitaram, não têm alegações, não têm mais nenhuma oportunidade, serão fatalmente julgados, condenados, acusados pelos seus pecados. Mas eu creio que a gente pode voltar em João 8, o pastor Luiz Henrique disse para a gente olhar, e traçar um paralelo aqui. Ali Jesus estava nessa fase do seu ministério terrenal, que é buscar para salvar. Em João 3,17 ele diz que o Filho de Deus não veio para julgar, mas para salvar. Então esse é um ministério dele de salvação. Então ali ele está buscando salvar. A mulher foi pega em pecado, estava sendo julgada, ele mostra que quem estava julgando tinha pecado também. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Ele toca a vida daquela mulher com essa palavra, não peques mais. Quer dizer, esse é o papel de Jesus terrenal, no seu ministério terrenal, mas ele voltará agora. O apóstolo Paulo chama em 2 Timóteo dizendo que ele é o justo juiz. Aí ele retornará agora. Então, se esse episódio com a mulher tivesse ocorrido na vinda dele, aí ele já estaria julgando essa mulher. Ele já deu a palavra dele de salvação, e essa palavra então não foi aceita, que é o que o pastor Paulo evangelisticamente está aplicando agora. Essa palavra para nós agora. Nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos diante dele nessa fase de salvação. E aí, pastor, estava pensando, esse é o papel da igreja agora. Não é de julgamento. Essa é a minha próxima pergunta. Agora, inclusive, para o senhor. Pode até... Pode. Fica tranquilo aí que já está chegando sua encomenda. Olha só, se não devemos nos julgar uns aos outros, pastor Eliseu, como é que nós devemos tratar os casos de pecado dentro da igreja, os casos de pecado na família, os casos de pecado no casamento? Como que a gente lida com isso se o nosso foco é nos parecermos com aquele Jesus da primeira vinda? E não com o Jesus juiz, que nós gostamos tanto de exercer juízo sobre os outros. Como que a gente deve agir? Isso é uma conversa nossa aqui no intervalo. O Marcos Estrela estava chamando atenção com relação a isso. Esse não julgar uns aos outros é não aplicar o meu juízo sobre a vida do outro irmão no sentido do juízo temerário. Em Tiago capítulo 4, versículo 11, olha a advertência. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então, não julgar, e Jesus nos impede isso. Mateus 7,1 ele diz, não julgueis para que não sejais julgados. Esse é um mandamento que ele nos dá. Então, é no sentido, no nosso relacionamento pessoal, você colocar o peso sobre o outro. Agora, há uma diferença de tratar isso na igreja, tratar do pecado no meio da família, porque aí nós estamos, então, com a palavra de Deus, aplicando para a salvação e a restauração no sentido disciplinar. 1 João 4,17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Então, é o exercício, não é o julgamento como o pastor Paulo pregou e nos chama a atenção, para espezinhar, jogar para baixo, expor, colocar como vergonha, expulsar. Esse julgamento é um julgamento disciplinar que visa a restauração. Isso. Então, se eu sou alvo, e aí o pastor Luiz Henrique já ministrou, se eu sou alvo dessa ação do Espírito Santo e eu mesmo sou tocado, antes mesmo de ser julgado, já procuro os irmãos da liderança. Aliás, uma palavra para você que pode estar se arrebentando numa vida de pecado, procurar os líderes espirituais que sejam fidedignos, abrir o seu coração. Então, se a sua falta é pública, todo mundo conhece, a disciplina vai ser pública também. É um momento de humilhação, um momento de tratamento, para que haja um fortalecimento espiritual. O apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo 4,4, porque embora eu nada me sinta culpado, nem por isso sou justificado, pois quem me julga é o Senhor.
Quer dizer, Deus coloca na minha vida e eu tenho a minha consciência, então eu vou procurar um tratamento para restauração. É interessante nós pensarmos que em Mateus 7, versículo 1 a 5, fala que nós não podemos julgar. É verdade, nós não podemos julgar com a nossa lei própria, mas nós devemos julgar, sim, com a lei do amor. Porque a lei do amor não acusa, não esmaga e não apaga. E isso serve não só para a igreja, para os cristãos, mas para todos que estão nos ouvindo. Na família, por exemplo, quantos pais, às vezes, acusam, esmagam os próprios filhos? A nossa própria consciência já faz isso. Né? O que nós devemos apresentar é a lei do amor. Esse é o papel da igreja. Ô Marcos, eu queria até me reportar para mais um evento na Bíblia. Quando o próprio Jesus Cristo, por exemplo, estava lá sendo hospedado por Simão, o que acontece? Chega uma mulher, possivelmente depois de uma noitada, ela solta os seus cabelos, e é uma cena extremamente sensual quando você lê o texto. Ela começa a chorar, banhando os pés de Jesus Cristo com as suas lágrimas. Aí ela começa a enxugar com os cabelos. E aí, qual é a postura do hospedeiro lá? Condenar. Condenar. Se ele fosse, de fato... Saberia quem é. Se ele fosse o Filho de Deus, ele saberia quem que é. E ele diz, eu não só sei quem é ela, como eu sei o que você está pensando agora. Exatamente. Então, essa é a postura que muitas vezes nós tomamos, que é o tom que nós estamos falando aqui. O Marcos falou, o pastor Luiz falou, o pastor Eliseu falou. De acusar, de esmagar, de apagar, não com fim de restauração. Jesus estava lá aceitando aquela atitude humilde dela, porque estava vendo o coração dela arrependido e ele estava realmente estendendo que a graça, a bondade, a misericórdia dele para a restauração. Então vamos fazer um convite agora para que esse Jesus venha sentar nos bancos da nossa igreja, nos dias de hoje. Se Jesus for sentar na sua igreja e se ele se deparar, pastores, com uma situação semelhante a essa, de uma pessoa que está sendo acusada de um pecado e está diante da igreja para ser julgado, o que Jesus... Se tivesse a palavra em algum momento, o que Jesus diria para essa pessoa que está sendo tratada diante da igreja acusada de algum pecado? Eu creio que Jesus aplicaria a mesma coisa de João 8. Com relação à igreja. Olha, se você está aplicando lei, simplesmente para julgar o outro, se esquece que você é pecador, então já tem uma falha no processo. Então Jesus trataria com a igreja e trataria com o pecador no sentido do pecado ser abandonado. Do pecado ser confessado, abandonado, e uma nova vida, uma nova chance de ser dada na visão de compaixão para que a aplicação do Evangelho complete a ideia, restaurou. E considerando que nesse processo eclesiástico, nesse processo da igreja, por exemplo, de disciplina e restauração, também o próprio Jesus nos dá uma orientação da qual ele diz o seguinte, que nós estamos citando pessoas que visivelmente tem lá uma situação da qual ela própria já se dá por culpada, reconhece isso, e que aceita a disciplina como um fim de restauração, mas nós temos o caso da pessoa que não aceita. E próprio Jesus deu uma recomendação sobre isso. E ele, na questão de aqui ele acusar, mas ele fala, olha, você vai lá e tenta ganhar o seu irmão. Ele não te ouviu. Você Mateus vai 18. Lá. Exatamente. Leva duas ou três testemunhas para que o caso se consolide. Não ouviu as testemunhas. O que nós temos que fazer? Leva-o à igreja. Eu não ouvi a igreja também. Então considera um gentil e publicano. Não quer nada com nada. Né? Então, nós temos essas duas posições. Aquele que reconhece quem é e que aceita a disciplina porque ele quer se corrigir. E aquele que é incorrigível. Nós temos aqui ainda 1 minuto e meio, 2 minutos de programa, e eu queria que os pastores, cada um, fizesse uma colocação com relação a uma pergunta minha, uma frase. Se há alguma pessoa aqui, entre os nossos telespectadores, se alguém que está nos assistindo está se sentindo ou acusado, ou esmagado, ou precisando de esperança e de estímulo, o que nós poderíamos dizer a alguém que olha para si mesmo e se sente oprimido, se sente esmagado, apagado ou acusado? O que nós, na condição de servos do Senhor e que temos diante de nós a palavra de Deus, o que nós conseguiríamos extrair daqui, da palavra de Deus, para entregar para essas pessoas nessa condição? Começando lá do pastor Eliseu, vindo aqui até o pastor Paulo. Eu me lembraria da palavra de Davi no Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Colocar Aleluia. diante de Deus, abrindo o coração de uma forma sincera, confessando que o Senhor perdoa. Bom, eu diria que procure Jesus, porque Ele não acusa, Ele não esmaga e não apaga. Ele traz paz
consolo para a tua própria alma. Ele é o pastor supremo das nossas almas. E eu gostaria de deixar mais um versículo também, que é Salmo capítulo 32, versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. E o versículo 3 diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Se você guarda para si, você sofre toda a consequência desse pecado escondido. Você precisa vir para os braços de Jesus. Jesus está pronto para te perdoar. Ele não te acusa, não te esmaga e não te apaga. Continuando nessa esteira do ensinamento citado pelo pastor Paulo de Tarso, eu quero mencionar o texto de Provérbios 28, versículo 13, que diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, que é justamente a ideia de que enquanto o meu pecado está dentro de mim, e eu estou tentando abafá-lo, estou tentando escondê-lo, eu serei prejudicado por ele. E eu só vou obter misericórdia do Senhor, e é a misericórdia quem arranca de nós esse sentimento de sufoco, de se sentir esmagado. É a misericórdia que tem o poder de acabar com isso. Mas o que alcança a misericórdia é aquele que confessa e deixa. Então, não pode haver maior palavra de esperança do que Deus tem o perdão para o pecado de todos nós, inclusive o seu, inclusive o meu. Não vá dormir com o seu pecado. Não fique com ele abraçado ao longo de todo o dia. Livre-se dele e busque a Jesus como sendo aquele que nos livra dos nossos pecados, não através da acusação, não através do juízo, mas através do perdão. Daqui a pouco nós vamos voltar para darmos os últimos abraços, as últimas despedidas e para ficarmos com a oração do pastor Paulo de Tarso aqui no programa O Caminho da Vida. Não saia daí, voltamos já. Pense, daqui a 2 ou 4 anos, o que você desejaria ter feito hoje? O maior responsável pelas transformações da sua vida é você. E o momento em que pode fazer algo a respeito é agora. Estude à distância em uma das melhores instituições de ensino do país, segundo o MEC. Não espere mais para se tornar quem você deseja ser. Educação Superior à Distância Sesumar. Transforme-se agora. Faça já a sua inscrição. ead.sesumar.br. Eu pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei fazer essa entrada aqui pra Olha, um dia quando... infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. A mais completa da cidade. Livraria Evangélica de Maringá. Tem mais conforto, variedade. Livraria Evangélica de Maringá. Pilhas, CDs, DVDs, filmes e livros diversos. No melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam o coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Del Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná.
Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Quarta Comingá, de 10 a 13 de julho. Uma igreja relevante para nossos dias. Preletores: Pastor Antônio Carlos Costa, Pastor Beran, Margareta Adivardana. Participação especial: Cantor Luiz de Carvalho. Conferência infantil: Companhia Expressão de Amor e Ministério da Quarta IPR. Quarta Comingá, 10 a 13 de julho. Igreja Cristianismo Decidido. Não fique de fora. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Vamos passar agora para o momento dos abraços, Pastor Eliseu, e logo em seguida o Pastor Paulo vai fazer oração. Pastor Eliseu, um abraço. Os irmãos que têm nos assistido, mas um abraço especial para os Zé Carlos da Igreja Brasil para Cristo e também para a Cleide, que tem nos assistido. Muito obrigado pela disposição de vocês. Divulguem o nosso programa. Eu quero mandar um abraço para todos os moradores de Iguatemi e convidá-los para fazer uma reflexão da palavra como essa que nós fizemos hoje, na congregação nossa que está na rua Virgínia Ferreira Teixeira, Rua do Cartório, próximo da Sanepar. Um abraço. Quero mandar um abraço a todas as irmãs que nos assistem, as irmãs da SAF, da IPB Central também, disseram que assiste o programa. Que Deus abençoe e continue assistindo e divulgando, em nome de Jesus. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Vamos orar nesse instante. Paizinho querido, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor providenciou Jesus Cristo para vir, ó Deus, de encontro às nossas necessidades. Aleluia, Jesus. E nos perdoar os pecados mais ocultos. Quando assim, ó Deus, verdadeiramente arrependidos, nos rendemos a Ti. Senhor, restaura aquele que se sente acusado, esmagado e apagado. Renova as forças, Pai, para que ele possa ver que o Senhor, no momento presente, é aquele que restaura as nossas vidas. Dá conforto, dá consolo e alento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder. Jovens e velhos adorando